Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva, porque, estão elogiando demais o nosso Mengão, hein? Flamengo, que foi campeão da Taça Guanabara, venceu o Maricá por 5-0, com show, drible, passes lindos. Cara, foi demais, foi um espetáculo que o Flamengo fez na partida contra o Maricá. Os crias do Ninho jogaram muita bola, entraram no segundo tempo, jogaram muita bola. O Flamengo tá voando, tá uma máquina, e a imprensa tá elogiando o nosso Flamengo. Vamos juntos analisar, porque nesse momento, olha só, o Flamengo está voando e o Felipe Luiz tem mais títulos do que derrotas no Flamengo. São 3 títulos e apenas uma derrota. Vamos juntos analisar então. Chega aqui deixando seu like se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React, hein? Se inscreva e ative o sino das notificações para você ficar ligado aqui no nosso canal, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN e ao canal da CNN, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. Falar de Flamengo campeão da Taça Guanabara. Aliás, eu não sei vocês, ontem eu estava assistindo a entrega aí da taça, é um pouco constrangedor, né? Os jogadores ficam ali no meio do gramado. Hein, mano? Né? O pessoal levanta ali a taça, primeiro turno do Campeonato Carioca, é engraçado, né? Não vale muita coisa, me parece, é mais simbólico, claro. É a comemoração de um turno, né? E depois de um atropelo do Flamengo em cima do Maricá, 5-0 ali, né? Os caras praticamente nem pisando na área do Flamengo, né? Mas é uma tradição do Campeonato Carioca, né? A Taça Rio, a Taça Guanabara, enfim. Mas é realmente um torneio que, por mais que contem, eu tenho tantas Taça Guanabara, tantas Taça Rio, mas campeão do primeiro turno. A condecoração do primeiro turno. Mas pro Flamengo, cara, o que vale mais aí é justamente o bom futebol que o Flamengo tem apresentado, né? Novamente é um clube que volta a apresentar um futebol agradável. Depois da trágica passagem do Tite, ali o Felipe Luiz aí no comando do time fez o Flamengo voltar a jogar o futebol que a torcida espera. É claro, vão falar, mas é um campeonato carioca que é fraco, mas a gente tem que sempre contextualizar, porque tem times grandes aí em algumas competições que também nos estaduais que estão jogando não estão conseguindo avançar. O Cruzeiro ontem foi uma prova disso. Então nesse ponto aí, cara, o Felipe Luiz está de parabéns e o elenco do Flamengo aí tá fazendo o que se espera dele. Tá pegando aí uns times mais fracos e tá atropelando. Ô Michel, o Flamengo do Felipe Luiz lembra o de Jorge Jesus? É parecido? Cara, um pouco, mas assim, até no começo do programa você comentou falando, será que esse é igual ou melhor? Eu acho que o que vai definir isso serão os resultados e os títulos. E os títulos daqui pra frente com o Felipe Luiz. É uma equipe que encaixou com a forma de jogar, a forma tática que o Felipe usa? Sim, encaixou muito bem. A gente vê pelos resultados, né? O Flamengo até em 2025 ainda não perdeu, mesmo sendo um campeonato carioca, mas não perdeu. Então assim, eu vejo um elenco que encaixou com a forma de trabalho do Felipe Luiz. E se a gente vê, é um treinador novo, né? Acabou de parar de jogar e já ingressou como treinador, mas eu posso dizer, é um cara hiper inteligente que se preparou muito para isso. É visível que se preparou muito para isso. Posso falar que a gente conversou bastante, ele já vinha se preparando há alguns anos e ele já tinha esse desejo, então eu falo aí de coisa de 3 a 4 anos já preparando o pós-carreira dele. Então e acho que a diretoria do Flamengo viu isso, até porque levou primeiro ele para a base, viu que ele tinha potencial. Então, mas vejo sim muita qualidade, vejo o Flamengo voltando. Eu acho que o Flamengo tem isso, quando você ganha confiança, ainda mais sendo o Flamengo, aí a coisa fica boa. Eu falo, né? Você ganhar um título em qualquer outro clube é uma coisa, mas você ganhar um título pelo Flamengo, você fazer história pelo Flamengo, amigo, é diferente. Então assim, eu acho que esse time do Felipe Luiz tem tudo para fazer um ano de 2025 aí espetacular. Morelli, são 2 títulos desde o começo do ano já. É uma Taça Guanabara, é uma Recopa? Beleza, mas são 2 títulos. Isso tem um peso, Supercopa, né? perdão. Isso tem um peso, porque valendo ou não valendo, sendo um campeonato de um turno, o jogador se motiva. O jogador gosta de jogar bem. O jogador gosta de vencer. O jogador gosta de comemorar. E isso está acontecendo. Tá aqui o Michel que não me deixa mentir. Isso está acontecendo no Flamengo. O vestiário é sensacional. Sensacional. Mas é a taça do primeiro turno. Tudo bem, é a taça do primeiro turno, mas
tá lá entregue, todo mundo festejando, todo mundo dando risada. E esse Flamengo, para mim, tem sim potencial para fazer história. Não sei se vale comparar com o Flamengo de 2019, do Jorge Jesus, mas ele tem potencial. Ele tem 2 bons jogadores em todas as posições. E o Pedro nem voltou ainda, né? O Pedro tá para voltar essa temporada e a gente sabe que o Pedro é um fazedor de gols. A gente trata aqui o futebol de forma simples. Isso é o legal do nosso programa. Quando você ouve o Felipe Luiz falar, ele trata o futebol de uma forma simples. Eu não entendia bolufas do que o Tite falava. Vou falar aqui para você, não entendia bolufas. Né? Era difícil pro torcedor, imagino que era difícil pro jogador. E ninguém entendia nada e o resultado também não mostrava que estava todo mundo entendendo. Né? Agora, quando o Felipe Luiz fala, você entende. É novo, tem cabeça boa, conhece todo mundo, cobra quando tem que cobrar. Cobra quando tem que cobrar. Então, para mim, o Flamengo é esse time que pode ganhar tudo na temporada. E só para dar uma explicação que com certeza isso deve acontecer. A gente está falando com um treinador que jogou com alguns jogadores que estão aí, que vivenciou alguns momentos muito bons dentro do clube e alguns não. Sim. Que pode chegar pros atletas dele hoje e falar assim, ó, hoje você pode ir pra praia, hoje você pode tomar uma. Porque a coisa tá andando, o resultado tá vindo. Agora não é o momento, aqui no Flamengo não é a hora de você fazer isso, não é a hora de você fazer aquilo. Ele entende o clube, ele entende o torcedor. E aí fora, taticamente, a gente tá vendo o quanto que ele tá crescendo e tá mostrando muita qualidade como treinador. Então assim, isso também é importante, de você conhecer o vestiário. Eu tô falando isso porque você falou agora do Tite. Eu adoro o Tite. Mas assim, ninguém cara, eu falo, muitas das vezes o ex-jogador que engrena como treinador e dá certo, além da parte tática, tem um lado psicológico também a ser trabalhado. Sim. Mano, a gente, pegando aí o que o Michel trouxe, né, que o time tá bem, engrenou, a gente tá olhando aí o fraco Maricá, mas a gente tá vendo o Flamengo atropelar, e só golaço de jogada curta, que ele toca, sai, recebe, isso é muito treino também, a gente percebe que é um time muito bem treinado. A gente não tá falando de um Flamengo que tá ganhando, ganhou, foi campeão do primeiro turno do Carioca, da Taça Guanabara, fazendo 1-0. Não, fazendo 5-0 no Maricá e jogando muito bem. É um time que realmente, taticamente, está muito bem postado, tem peças de reposição, quem está entrando está dando conta do recado, tem o Pedro que não voltou, ou seja, é o time, talvez, nesse momento, a ser batido no Brasil. E também, vamos assim dizer, um tapa também no trabalho do Tite, né? Um tapa não, um cruzado mesmo na ponta do queixo do trabalho do Tite. Porque o Tite, com o mesmo elenco praticamente do Felipe Luiz, ele não conseguia fazer esse time jogar bola. O Flamengo apresentava um futebol muito aquém do que pode, e agora a gente vê aí até a alegria dos jogadores dentro de campo. Aquele trabalho do Tite ali era um fiasco, cara. Eu gosto do Tite, acho que é um cara muito competente, não chegou onde chegou por acaso, também mostrou em determinado momento da carreira ali o quanto ele é inteligente, mas, cara, os trabalhos que ele fez aí na seleção, por mais que usem como aproveitamento eliminatórias de Copa do Mundo, que pra mim não vale nada, eu acho que o aproveitamento tem que ser medido em Copas, e o Brasil em Copas pra mim no comando do Tite não foi bem, mas cara, depois disso ele sai de uma seleção brasileira e tem a chance de se reerguer, realmente mostrando que é um excelente treinador ali, pegando o melhor elenco da América Latina, que era o Flamengo, ele não conseguiu fazer 10% do que o Felipe Luiz conseguiu com menos tempo de trabalho. Então mostra aí que fora a bola que o Flamengo tem jogado, a inteligência do Felipe Luiz também. Sim. Porque numa dessa aí, cara, o Felipe Luiz, a gente sabe muitas vezes ali que existe até uma possibilidade, olha, será que é a hora de colocar um estrangeiro no comando de uma seleção brasileira? É claro que ainda está cedo, está precoce para o Felipe Luiz assumir esse cargo, mas, cara, pela inteligência que ele tem mostrado e pela cabeça de europeu que ele tem, sim, eu acho que o Felipe Luiz até pode cobiçar, num futuro não tão distante, esse cargo de seleção brasileira também. Legal. E Michel, a gente vê assim que o Felipe ele fez alguns jogadores que estavam em baixa voltarem a jogar. Bruno Henrique, o Gerson nem se fala, tá jogando fino da bola. A gente tem aí o Arrascaeta voltando a jogar muito bem. E olha, ele é super parceiro do Arrascaeta e cobra o Arrascaeta como atleta, como jogador dele, não mais como parceiro ali de campo, né?
Então, isso é legal do Felipe. É por isso que a gente fala. O Felipe, ele é muito inteligente. Cara. Ele é muito inteligente. Ele conhece o jogador, conhece tecnicamente, conviveu anos com esses atletas, conhece os atletas pessoalmente também, como eu falei antes. Só que ele soube diferenciar e mostrar para eles a diferença do Felipe Luiz há 2 anos atrás, Sim. quando ainda jogava, ou 3, do Felipe Luiz hoje, treinador do Flamengo, que é uma responsabilidade enorme, aonde ele sabe que ele não pode errar e será cobrado para isso. Então, para isso, ele com certeza chegou e falou, cara, hoje vocês são meus comandados, eu sou o seu treinador, então você tem que entender, gosto de você, tal, mas a hora que você chegar aqui para trabalhar, tem que ser do meu jeito e você tem que me respeitar. E os atletas do Flamengo entenderam isso, tanto que teve até uma brincadeira quando o Gabigol ainda estava, que ele cobrando o Gabigol e tudo mais, a gente fala assim, pô, como que vai ser essa, Sim. né, os dois ali e tudo mais. Cara, é entender que hoje o Felipe Luiz é o treinador do Flamengo, é ele que comanda, tem uma hierarquia, você tem que respeitar, a gente brinca, às vezes você não concorda, mas tem que respeitar sim, com o treinador. E eu acho que os jogadores do Flamengo estão fazendo muito bem isso e tá dando certo. Ô Michel, aproveitando o que você está falando, a gente tem inclusive um trecho de uma fala do Felipe Luiz falando exatamente sobre isso, sobre cobrar quem tem que ser cobrado, ele no cargo de treinador e os jogadores que são parceiros, mas são atletas dele agora. Vamos ver. Se não estiver bem, ele não vai jogar. Mas, não, assim, são jogadores que, além de serem grandes jogadores, serem ídolos, são meus amigos. Né? Eu seria um hipócrita dizer que esses jogadores como o Bruno Henrique, como o Gerson, como o Arrascaeta e tantos outros que jogaram comigo desde 2019, se eu não chamasse eles de amigos. Então eu acho justo, que foi justo eu ter ido falar com eles pessoalmente e dizer que eu vou tomar decisões algumas vezes e que vão incomodar. E o que eu mais esperava deles é que isso não afetasse a amizade que a gente tem, porque é uma decisão estritamente profissional. E a resposta dele foi essa, que poderia ficar tranquilo que nada ia mudar a amizade. Né? Eu sei que do meu cargo pro jogador não muda, mas o jogador pro treinador ele vê como uma figura diferente, eu já senti isso. Eu já vivi isso, existe um respeito, uma hierarquia, a hierarquia, mas esses jogadores, como eles são tão profissionais, tão grandes, eles sabem separar o que é o lado humano, o que é a amizade, do que é o profissional. E tanto é que em momentos determinados eu tomei decisões difíceis, tive que tirar esses jogadores que são meus amigos e eles nunca deixaram de ser próximos a mim por causa de alguma decisão. Aliás, a equipe sempre está na frente e com isso eu vivo tranquilo, eles vivem tranquilo porque eles sabem que eu estou sempre fazendo o que eu, Felipe, acho que é melhor para a equipe. E repito o que eu falei outras vezes, vou acertar sempre e não vou acertar sempre, com certeza não vou acertar sempre, mas o meu pensamento vou fazer sempre o que eu acho que é melhor para a equipe. Morelli, é de uma maturidade profissional e de alguém que realmente entende e enxerga o futebol como algo além das 4 linhas. O Michel estava aqui, né, Michel? A gente estava assistindo essa entrevista agora e o Michel falou, é muito difícil alguém sair e falar justamente isso. E é muito difícil ele, como hoje, na posição de treinador, ter amigos, né, em outras funções, que ele agora é o treinador e os amigos são jogadores. E ele tá ali levando primeiro a conversa com os caras para falar, tá tudo bem, só que eu vou acertar, eu vou errar e eu vou ter posições diferentes e vocês vão ficar chateados. Mas nada vai ter que mudar a amizade. Pô, foi muito maduro, né? Foi maduro, foi claro, todo mundo entendeu o que ele quis dizer. Ele deve ter um jeito diferente de falar com o grupo, coletivamente, individualmente, olhando no olho, com essa simplicidade que ele vem se demonstrando desde que ele assumiu o cargo. Tudo isso faz diferença. Ele não é um cara arrogante, ele é um cara que fica ali com os outros. Eu não estou falando de churrasco no fim de semana, de beber junto, não estou falando nada disso. Porque quando você vira o técnico, as pessoas vão te olhar diferente. Você é o comandante. Ele falou isso. Ele falou exatamente isso. Mas o grupo confia nele. E eu tenho dúvidas se o grupo confiava no Tite. Eu tenho dúvidas. E aí quando o elenco não confia no seu treinador,
é difícil. Sim. É difícil. Então, essa clareza, ela é ótima para o futebol e ela, como o Mano disse, tem que ser levada para outros lugares. Talvez uma seleção, talvez um curso na CBF, sabe essas coisas? Sim. Ele tem que falar para outros treinadores. E o Flamengo, esse ano, também dá uma sorte danada, porque o Botafogo não existe mais, né? O Botafogo está sem técnico há 50 dias. O Vasco está num imbróglio danado da SAF. Ninguém quer ser dono e não tem como vender. E o Fluminense está se arrastando nesse começo de temporada. Michel, qual que é o impacto, você que jogou, de receber uma conversa dessa e ter uma conversa franca dessa com o teu treinador, com um cara que é teu amigo, e daqui a pouco ele te chama e fala, olha, a amizade não vai mudar, a gente vai seguir daqui pra frente como amigos, mas enfim, profissionalmente a gente vai tomar decisões e às vezes não vai agradar. E qual que é o impacto disso, você como atleta, ouvir, né, essa sinceridade de quem está ali no comando? Então, quando eu falo para você que é difícil de ele se pronunciar dessa forma, por que eu falo isso? Porque, cara, ele sabe, ele tendo esse discurso, ele sabe que o grupo confia nele. Sim. Porque ele abrindo que tem dentro do elenco jogadores que são amigos dele, isso pode talvez no futuro ir contra ele. Falando de elenco, de alguns jogadores acharem que isso acontece, porque ele é amigo de fulano e ciclano, por isso que o fulano tá jogando, da própria diretoria. Então não é fácil você expor e falar e abrir isso na mídia, por exemplo, né? Porque é difícil, porque você pode ser cobrado por isso, mas o Felipe Luiz, ele mostra tanta sinceridade no discurso dele, e você vê, aí e vindo da parte dele, você vê, cara, ele fez sabendo que ele tem o grupo, que o grupo confia nele, e quando ele fala dessa forma, coloca o próprio Arrascaeta, que ele cita, o próprio Gerson, falando assim, cara, ele falou pra nós e expôs isso. Se amanhã a gente não estiver bem, a gente não vai jogar. E acho que pro jogador, quando eu falo pelo lado psicológico, isso é importantíssimo. Essa conversa do treinador com o atleta, de expor pro atleta, de que se você não, você é meu amigo, mas tem um lado profissional antes de tudo isso. Né? Aqui dentro do Flamengo, eu sou profissional, você também, cada um tem o seu cargo. Eu sou o treinador, você é o jogador. Você entendeu isso? Entendeu? Então tá tudo certo. Ô, mano, e é legal que esses caras que ele menciona, que são os amigos dele, de fato são, né? Desde 2019, 18 aí jogando juntos. Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, são os caras que estão mais jogando bola hoje no Flamengo. Sim. Tirando o Wesley, que tá jogando, tá voando lateral direito, enfim. Inclusive merece ser lembrado pelo Merece ser Dorival. lembrado, era isso que eu ia falar. Merece ser lembrado. Mas assim, esses caras são os melhores em campo, facilmente. O Gerson capitão, Arrascaeta fazendo gol, Bruno Henrique jogando fino também. Não tem como bater de frente, né? Porque esses caras aí, bem fisicamente, tecnicamente não tem como parar, mano. A Arrascaeta joga demais, o Gerson nem se fale, Bruno Henrique também já mostrou o protagonismo dele aí em diversos clubes por onde passou, inclusive no próprio Flamengo. Mas a condição de treinador hoje, Renan, é meio complicado, cara, porque a gente tá falando de um grupo, sei lá quantos jogadores do Flamengo deve ter, 30, 40, que um tem um ego maior que o outro e todo mundo quer jogar. Todo mundo quer jogar. Aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. O Mengão, então, venceu o Maricá por 5-0, já está nas semifinais do Campeonato Carioca, ganhou a Taça Guanabara. E agora, meus amigos, a expectativa é que 2025 o Flamengo vai decolar. Tamo junto, nação.